Fala, rapaziada, eis-me aqui mais uma vez, do meu lado, o homem Pedro Nobre, Samuel Vieira aqui, hoje com essa oportunidade nos estúdios da Globotech. Agradecer agora aqui o Jorge Matoso, toda a equipe que disponibilizaram esse espaço aqui maravilhoso, que eu particularmente dei de cara que isso aqui e as lágrimas desceram, que é muita luta, né, irmão? Que a gente passa lá, o que a gente presencia lá dentro das comunidades, que aquelas pessoas que param no meio do caminho e com a gente isso não funciona, a gente tem um caminho a ser traçado e a gente cai para dentro, porque só faz quem quer, né, irmão? Exatamente. E a gente faz, quer e acredita. Fala aí, então, irmão. Vamos lá. Nossa convidada hoje é psicóloga, gerente de recursos humanos, Natasha Geraldo. É um prazer te receber. Muito obrigado, Natasha. Eu que agradeço, super prazer estar aqui. Acho que vai ser uma conversa boa, a energia tá lá em cima, assim que é bom. Isso já vai fazer metade do caminho aí para essa nossa conversa, com certeza. Muito obrigado por estar aqui conosco. E conta um pouco da sua vida pra gente, né? Como foi a sua luta um pouco. Fique à vontade e mais uma vez, muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Tranquilo. E ter cedido esse tempo para nós aqui. Tranquilo, gente, tá? Eu acho que isso faz parte, inclusive, do meu propósito. Então, sou Natasha Geraldo, né? Sou psicóloga, eu sou casada, tenho 2 enteados, tenho 2 gatinhas. Hoje eu estou como gerente de RH, mas foi uma trajetória aí longa, com certeza. Eu vim de uma família, meu pai e minha mãe, José Carlos e Maria de Fátima. A gente, do que eu me lembro, assim, já entendendo por gente, eu morava na Cidade de Deus e, graças a Deus, nunca faltou nada em casa. Sim. Mas a gente morava, não tinha as melhores condições ali naquela época, né? Mas meu pai era um homem que tinha muito claro na cabeça que, por meio do estudo, você ia conseguir fazer a diferença, talvez ter que coisa boa, cara. Uma trajetória diferente da dele, que ele acabou indo trabalhar muito cedo e aí não conseguiu fazer faculdade, essas coisas, apesar de ser um homem super inteligente, e eu acho até que um homem com uma cabeça à frente, porque ele criou uma mulher e ele já tinha muito naquela época, que eu acho que hoje a gente não fala, já está em outro estágio, mas naquela época não se falava tanto, de que eu podia ser o que eu quisesse. Nossa, eu falo isso pra minha filha todo dia. É isso. Todo dia. Eu vou trabalhar para você ser o que você quiser. É isso aí. Você vai estudar. Se você quiser ser astronauta, você vai ser. Ela fica, eu posso ser astronauta? Pode. Se você quiser, você pode. Eu vou trabalhar para te ajudar a ser. Isso é muito maneiro. E isso que você falou do seu pai aqui, da sua família e tal, entra numa coisa que a gente já conversou aqui no podcast, né? Sobre a galera, né? A importância do pai. Meu pai abandonou minha mãe, eu tinha 6 meses de idade, isso até hoje, que é difícil para uma criança, né? Até hoje eu fico naquela, caraca, eu sei, eu já sou adulto e tal, mas de vez em quando vem na cabeça. Você é psicólogo, você deve saber disso. Tipo, por que eu fiz de errado? Hoje é que você tem outros recursos para poder lidar com isso, né? E eu sou grudado na minha filha justamente porque eu não tive isso com o meu pai, sabe? Nossa, e escutar esse depoimento, minha família, meu pai estava ali e tal, isso é muito a família, ele é um alicerce muito importante, eu acho que para qualquer pessoa. Sim. Mas eu também acho que é isso, a gente tá num país que a gente tem vários tipos de família. E se eu contar toda a minha história, vocês vão ver que minha família hoje é uma família muito diferente. Dando aqui um salto, só para trazer esse tema. Vamos lá. Eu perdi meu marido em 2019, já tinha perdido meus pais já faleceram. Eu perdi meu marido em 2019, que eu já estava 18 anos junto com ele, e que era uma pessoa maravilhosa também. E quem nesse meio do caminho me ajudou muito e foi uma família que me abraçou foram os meus sogros. Então os meus sogros, depois que eu perdi meu pai, minha mãe, foram em momentos diferentes. Eles se tornaram meus pais também. E hoje eu tô casada de novo. E o meu marido continua, assim, tem relacionamento com os meus sogros, virou uma outra família, conhece meus enteados, meu marido chama meu sogro de pai, entendeu? Então, assim, a família, ela tem vários formatos, sabe? Ela tem vários formatos e o que eu acho importante é você encontrar alguém, você ter uma pessoa ao seu lado
que acredita em você. Isso eu acho que faz muita Isso é mais diferença. importante, Pode né? ser sua avó, seu tio, sua tia, pode ser um amigo. Mas quem é essa pessoa que te ajuda, assim, aqueles momentos que você falou, assim, Quem tô é que sentada tá aqui na calçada, na emergência, e que pra tem quem alguém que eu ligo? aqui que paga e fala assim, olha, você vai conseguir, você pode, você é uma pessoa que vai transpor essas barreiras e vamos lá, tamo junto. Então, assim, encontrar essas referências eu acho que é muito importante. Eu acho que é uma das coisas que ajuda a gente superar um pouco tantos obstáculos que às vezes aparecem, sabe? Então, quem é a sua referência que você pode... Cara, diz pra ela, assim, fortalece esse laço. Sabe, diz o quanto que é importante você ouvir daquela pessoa, porque às vezes tem pessoas que não conseguem expressar tanto, né, aquilo que elas sentem e tal. Então ajuda, dá aquela ajudazinha, sabe? Eu sou um. Tem gente que segura, né? Eu sou um cara. Não vou pedir ajuda. Esse cara vira e vamos mexe, usar a me palavra. liga. Pô, às vezes eu ligo pra esse cara aqui, aí, cara, tá tudo bem contigo, tu tá sumido, tu não fala mais nada, qual é a ideia, irmão? Não deixa a depressão te pegar, não. Vem aqui pra casa, vamos bater papo, vamos fazer churrasco. Porque foi o que falou, é o que você falou. Nós que temos essa energia, a gente não pode estar guardado só pra gente. As bênçãos a gente tem que receber e distribuir para os próximos. Mas, infelizmente, tem gente que não aceita ajuda, né? A trajetória de cada um, sabe? Acho que as pessoas, às vezes, cada um tem uma história e faz porque que você aceita ou não aceita. Mas pensando que você está numa posição que você quer, né? Eu quero sair dessa condição que eu tô, eu quero ou crescer ou mudar minha condição, enfim, seja o que for, ter alguém que você possa se espelhar, que você veja que é possível, isso ajuda muito. Sim, né? com Assim, certeza. para a trajetória. Então, assim, eu tive a sorte, por mais que eles tenham falecido, acho que meu pai e minha mãe foram pessoas, assim, extremamente presentes na minha vida. Então, isso me ajudou, por mais que eu tive a bênção de tê-los pelo tempo que eles estavam aqui. Com certeza. Então, isso já me ajudou bastante. Essa é a visão. Mas tem outros formatos de família. Existem outros formatos ou outras pessoas que podem ser esse alicerce ali para você também. Com certeza, não somente a família. O amor tá ali. Quando tem amor, não tem, né, por onde, como dar errado, né, vamos dizer assim. E, Natasha, você falou que cresceu na Cidade de Deus e depois foi morar no Jacaré para continuar até estudando os no 10 Rio, né? anos eu... Como é que foi isso lá? Estava na Cidade de Deus. Lá... É curioso, né? Porque, assim, eu só tive consciência, assim, de que, né, tinha determinadas situações ou condições um pouco depois, assim, né? Nessa idade, eu não tudo é válido, tudo é válido. Eu não entendia muito algumas coisas, assim, sabe? Que meu pai e minha mãe faziam, assim. Então, claro. Ela também, assim, nessa época eu não estava muito preocupada com isso, né? Então, hoje eu vejo o quanto que eles blindaram determinadas situações, o quanto que o meu pai também tentou expandir essa rede para outras crianças também daquela época, né? Assim, o quanto que ele tentava trazer outros jovens. Então, assim, meu pai foi uma pessoa que, sei lá, final de semana, ele levava muito, sabe, outros amigos junto, vamos pra praia, vamos pro teatro, vamos pra isso, vamos pra aquilo. Ele tinha esse movimento. Seu pai foi um verdadeiro exemplo, né, de companheirismo, de união ali, de querer as pessoas próximas para fazer coisas boas, e o resultado tá aí, da filha que ele criou, né? Não é à toa que você tá aí, é a mulher que é. Então, foi o que você falou, é importantíssimo a gente ter referência e saber enxergar a referência, porque infelizmente a gente vê hoje a geração atual, né, alguns comportamentos dos adolescentes com os pais, que eu particularmente já estou achando, não é possível, que DNA é esse que as pessoas estão vindo. Porque eu vejo muito, eu antigamente, foi o que você falou, eu preservo muito o que os meus pais fizeram e fazem até hoje por mim. Eu, graças a Deus, tenho os meus pais lá do meu lado até hoje e me ajudam muito, e meus pais também fizeram muita coisa, não só por mim, como os meus amigos ficavam perto de mim, por exemplo, de levar para dar um rolê junto, vamos lá, vamos com meu filho, entra no carro, vamos todo mundo, vamos pra praia, vamos não sei o quê. Tem família que não consegue, a gente cresce num lugar que, tipo, né, como você falou, seu pai levava as crianças pra praia, pro teatro, pra isso. E se não tiver, e na favela tem muito isso, se não tiver, aí a gente fica preso realmente naquele mundo ali, né? Fica estagnado literalmente, ali, porque não tem muitas oportunidades. Na verdade não tem, né? Tinha alguns anos atrás que pararam algumas coisas, em algumas comunidades ainda tem, né, projeto de futebol, de diversos tipos de esportes.
Infelizmente tem muitas comunidades no Rio de Janeiro, a nossa é uma, faz quem quer, que teve há muitos anos atrás, quando nós éramos moleque, participávamos de algumas, e hoje em dia você sobe a comunidade e você não vê nada, você vê as crianças sentadas com a mente totalmente vazia, que fica muito mais fácil de desviar o seu caminho, mesmo aquela, pode ser um montão que tem uns propósitos, que quer lutar, quer vencer, mas você vê que aquilo ali tá, poxa, as crianças estão aqui meio-dia, vai pra escola não, irmão? Pô, minha mãe não me matriculou, como é que funciona isso? Então, a gente também está aqui para lutar com isso, né? Eu tive um exemplo uns dias desse, que na minha empresa foram as crianças brincar lá de videogame, e um dos amigos dele, pô, não sabe nem ler, uma criança de 13 anos de idade, já, se eu não me engano, 5ª ou 6ª série. Eu falei, cara, tu não estuda, não? Aí, não, minha mãe não me colocou na escola ainda. Eu falei, como assim, mano? Nós estamos já quase em abril. Eu falei, ó, a partir de amanhã, você só vai entrar aqui se você tiver matriculado numa escola, e eu vou deixar você jogar aqui várias horas sem pagar nada. Então, assim, eu quero que vocês estudem, cara. Não é certo você, com 13 anos de idade, você não saber ler. Eu tenho certeza que você está mais preguiçoso do que se você realmente quiser aprender, você vai aprender. Porque lá dentro, como eu tenho muito acesso às crianças, eu também vou muito em cima deles. Às vezes eu sou rígido com eles, mas sempre na parte de estar impulsionando eles. Porque às vezes até falta disso, até dos próprios pais. Porque tem muitos pais que lá dentro de comunidade tem muito isso. Que você vê o filho lá brincando 10, 11 horas da noite, cadê teu pai? Saiu. Cadê sua mãe? Saiu. Que isso, gente? Eu entendo a indignação, e acho que assim, a gente busca, né, para ajudar, para fortalecer. Eu acho que a gente está num país que tem muita desigualdade, tem muitas diferenças. Então, eu no caminho que eu traço, assim, eu procuro também não julgar essas pessoas, sabe? Claro. Porque eu acho que cada um tem a sua realidade, e isso faz com que nem sempre as decisões são, pelo menos aos olhos das outras pessoas, sejam as melhores decisões. Então, eu acho que a gente está num país que tem uma desigualdade, que isso frustra muitas pessoas, porque nem sempre o fato de você querer, às vezes você tem muitas portas fechadas, seja pela condição social, pela cor da pele, pela questão de gênero, orientação, são tantas coisas que acontecem que às vezes você acaba tendo uma porta fechada e as pessoas reagem de maneira diferente. Pela história que você teve, né? Assim, eu procuro pensar muito nos ciclos, né? Isso é uma coisa que a gente tem mesmo, da gente não repetir os ciclos, porque a gente tem uma tendência a repetir ciclos que se passaram, né? Mas nem sempre eu paro e tenho a consciência que no fundo eu tô repetindo esse ciclo, né? Você tem que estar muito fortalecida, assim, muito, muito bem, assim, sabe, na sua saúde mental, para você olhar e falar assim, cara, eu não vou reproduzir, por exemplo, esse ciclo de violência ou esse ciclo de maus tratos. Você tem que estar... e eu não estou dizendo que sei lá, é legal fazer, não é isso. Só que eu também procuro ver que não é tão simples. Não é tão... Não é, porque a pessoa também tem um trauma. Ela vem de onde a gente não sabe o que ela sofreu. Exatamente. Eu tenho, hoje em dia eu tenho contato com meu pai biológico, mas eu tenho um bloqueio gigante. Eu não sinto saudade dele. Eu não quero vê-lo. O ajudo, porque tá doente hoje em dia, né? Aí a coisa tá revertendo, né? Acho que eu ajudei meu pai financeiramente mais do que ele me ajudou em toda a minha vida, sabe? Tipo, muito mais. Eu acho que eu sou mais filho dele do que meu pai. Mas isso é algo que eu tenho que passar. Talvez esse é o teste, meu teste, né? Eu acredito muito em energia, em testes. E talvez é isso que tenha que passar, né? Eu falo. Aquele negócio, cara. Falou de pai. Aquele negócio. Não, mas eu também tô aqui me segurando também, porque ficar lembrando da família. Eu acho que meu pai, por exemplo, a gente estava falando, né? Ele foi uma das pessoas que, assim, me incentivou muito para estudar.
E eu tô falando isso porque eu acho que eu tinha um pouco de preguiça de estudar. Hoje não, hoje eu já tô até mais... Hoje eu gosto de estudar. Acabei meu mestrado. Exatamente, mas eu também tinha um pouco, quando eu era mais nova, eu queria descer e brincar na rua. Sim, Às vezes eu não entendia por que ele não deixava eu descer. E aí, porque estava acontecendo alguma coisa, alguma situação ali embaixo, sabe? E eu não tinha... Eu era muito blindada nessa época. Eu era muito, que eu acho que é um pouco diferente do que acontece hoje. A gente acaba tendo acesso e vendo de maneira muito mais explícita. Não, hoje em dia... Tá tudo aí, muito mais aberto, da mão você vê cada coisa. Exatamente. Você quer isso? Eu não tô assistindo isso mesmo. Exatamente. E quando eu era mais nova, eu acho que ainda não tinha celular, né? O celular foi depois. Eu tô com 43, vou fazer 44. Então, assim, não tinha celular, né? Não tinha computador. Anos, o celular, acho que só é uma criança de 12 anos. O celular computador, não tinha computador, não tinha celular. Então, você conseguia blindar um pouco mais. Então, eu acho que isso ajudou. Porque eu também tinha um pouco dessa preguiça. E meu pai era mais rígido nisso. Para eu estudar e, enfim, conseguir boas notas e etc, etc. Mas era isso. Apesar da gente estar numa condição que não era assim, super, né, cheia cheia de conforto, mas a gente, né, nunca teve problema em relação, nunca faltou nada em casa de alimentação. E meu pai tinha muito isso do estudo ser uma forma de você conseguir alguma coisa diferente. Porque né? né? Até hoje. Tipo, o estudo que vai te levar, o conhecimento te liberta. A verdade é essa. A gente conversa muito sobre livros, né? Sobre livros. A gente fez um episódio só de dicas de livros e tal, que a gente não aprende economia, por exemplo. O respeito saiu da escola. Antigamente, loucura. A gente via os diretores da escola, a gente corria, se escondia. Hoje em dia... Uma vez eu não queria fazer, estava meio rebelde na escola, não queria fazer o trabalho, me mandaram para a secretaria. Chegou lá, não, Pedro, você tem que fazer. Eu não vou fazer, vou chamar sua mãe. Pode chamar, achando que eu estava certo. Minha mãe chegou na escola. Não, porque ele não quer fazer o trabalho e bateu o pé, falou que não vai fazer. Ah, é? Então não vai sair daqui quando ele não fizer. E foi embora. Simples. Caraca, e rasteiro. Não, pronto. Fiz o trabalho. Não vai ficar na escola, não vou nada. E esse respeito que a gente tinha que ter antigamente, isso tá acabando. A gente vê que hoje em dia acabou, né? A gente vê a criançada, muitos vídeos aí, o cara desrespeitando. Cara, eu falo porque, como é que, vai chegar na atitude com o professor? Eu não vou fazer e acabou. A gente vê a agressão do professor e tal. Teve um episódio de uma agressão numa professora há pouco tempo agora, na mídia, né? Que os pais foram na casa da professora e espancaram. Cara, isso está acabando. A gente não pode dar total razão para a criança. A gente precisa ir na escola, precisa conversar, saber o que está acontecendo, né? O que houve. Aí sim, a gente tomar o meio legal, que é ir na delegacia, se for o caso. Não ir na casa de um professor, não tirar a autoridade do professor. Que depois que começou a acontecer isso de tirar a autoridade de professores na sala de aula, acabou que tá virando uma bagunça, né? Sim. E é essencial isso, desculpa. Não, pode ir. Vai lá, né? Você é convidada, por favor. Não, eu ia falar que é essencial isso. Era essencial isso, assim, dos pais estarem próximos, né? Assim, no acompanhamento dos filhos na escola, né? Assim, de você saber o que está acontecendo. Falar com os professores, né? Então, assim, o meu marido, ele é um super paizão, então ele acompanha muito isso a gente tem um adolescente, né? Eu falo a gente mesmo, assim, já morou com a gente 1 ano, agora tá... Então, a gente acompanha muito de perto, porque é isso, assim, eu acho que tem uma questão de como a gente captura a atenção. Eu acho que vocês, né, estão nessa pegada também, né? Como que a gente desperta a atenção desses jovens, né? Então, eu acho que tem um trabalho nosso de, cara, o que vai fazer com que desperte aquele interesse, aquela fagulhazinha para aquilo, né? Então, é conversas que eu tenho com o meu enteado, assim, sabe? Porque o modelo, vontade, né? Porque o modelo é um modelo que a gente poderia já ter caminhado um pouco, né? Assim, poderia ter mudado, assim, por causa disso, com o celular, com o computador, tá tudo tão, as informações, tá tudo tão na mão, tá tudo tão rápido. Então você precisa ver outras formas de capturar a atenção desses jovens também. Então acho que tem um lado
para se pensar como é que eu faço. Se eu, de repente, coloco uma garotada para poder fazer um podcast e falar daquele assunto, e talvez isso vai engajar muito mais se eu me ver na tela, por exemplo, né? Com certeza. Mas tem esse outro lado também, com certeza, dos pais de estarem acompanhando, saber o que está se passando, conhecer bem seus filhos, né? Assim, saber exatamente o que se passa, né? Se tem amigos, se não tem, como é que tá dentro da escola, né? Outro dia teve reunião na escola da minha filha, eu e minha esposa, nós nos propusemos a sair antes do trabalho para ir os dois juntos na reunião. Chegou na eu só tínhamos nós dois, pai e mais uma mãe de uma criança, as outras não tinha. Falei, não é na reunião de pais? Mas o pessoal não vê e tal. A gente tem que manter a educação da geração de ferro, né? Que estão partindo, que é a galera de 80, 70, meus pais, né? A mãe dele. Então, é a gente, como você também, como você. A mãe é o Underwoman, de ferro, nada, de aço. Braba, né? Braba. Cearense, né? Porra, rocha. E a gente tem que, de fato, manter essa educação que nós tivemos antigamente, que isso está sendo apagado pela maioria das pessoas. Até os pais atuais, eu tô com 37, os pais da nossa idade, assim, um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo, você vê algumas atitudes de falar que não é possível, gente, que vocês estão fazendo isso, ou estão falando, ou deixando seu filho fazer isso, sem chamar uma atenção, você educando, chamando a atenção, educando e orientando. Calma aí, cara, é assim, cara. Aquele negócio, se você não gostava, né, pelo menos eu, quando ia sair, não me pede nada, não. Né? Se você não gosta disso, você conversa, aí sim, filho, a gente vai sair, né? Eu acho que as pessoas, elas têm formas de educar diferentes, né? Mas é importante educar. Né? Exatamente. É importante estar presente, o né? respeito. Isso é super importante. Se você vai ser mais mão de ferro, se você vai ser mais da conversa, né? Independente de uma das formas, você precisa educar, você precisa entender se está chegando lá do outro lado mesmo, né? As orientações, né? Porque é isso. É a nova geração, né? Assim, essa nova geração vai vir e ela vai vir sei lá, para as empresas, para os podcasts, vai vir para vários né, caminhos que elas vão seguir, e eu espero que eu sou otimista, tá? Então, assim, eu espero que de fato, porque tem pessoas, eu te acompanho, espero também, brilhantes assim também, sabe? Tem crianças, outro dia eu estava vendo da prefeitura que fez um tipo desses campeonatos, assim, acho que era, não sei se era matemática, um desses. Nossa, vários jovens que foram, sabe, em tantas, sei lá, quantas escolas, e aí eles foram bem, ganharam desafio, e aí vão viajar. Gente, crianças brilhantes, assim, sabe? E eram também, né, são pessoas que são de comunidade, não era elite que estava ali, sabe? Sim. Então, eu sou otimista, assim, eu sou realista, mas sou otimista também. Temos que a gente tem que, o dia que a gente parar de acreditar no futuro, a gente não precisa mais viver, né? Não estaria aqui. É isso aí. Exatamente. E, Natasha, conta pra gente como é que foi você como você foi para estudar, você morando na Cidade de Deus, depois você falou pra gente que foi morar no Jacaré para continuar os estudos. Como é que foi essa trajetória pra você conseguir vencer? Fala pra gente o caminho que você percorreu pra gente botar como exemplo pra galera seguir essa trilha aí. Só adiantando, não é fácil não, gente. Conta aí. Não foi fácil. Comecei do que eu me lembro, assim, quando eu era mais nova, né? Eu me lembro muito desse episódio, assim, que eu estava numa escola perto de casa, ali perto da Cidade de Deus. E meu pai incomodadíssimo, que ele falava assim, o que você está aprendendo nessa escola? Tipo assim. E ele perguntava, ele ia lá e ele achava assim, nossa, mas tá muito atrasado. Salve a geração de ferro. Muito atrasado. E aí ele tomou uma decisão e ficou hoje pensando assim, gente, eu não sei como, porque já devia ser tudo muito apertado. E de alguma forma ele apertou mais um pouquinho. Pai e mãe presente, eles dão um jeito, cara. Chegou além, né, mano? Cara, eu faço a mesma pergunta, você fala, como eu fazia aquilo, cara? Mas é a mesma pergunta. Não sei como, ele apertou mais um pouco e me colocou numa escola particular ali na freguesia. E eu fui ali
Já falei que eu tô com 43, né? Então, assim, eu fui ali até o que era na época 5ª série, né? E aí chegou um momento que realmente não estava mais dando para ele pagar. Tava já insustentável, imagino, já devia estar com os poucos cabelos, ele era meio careca. Pai sendo pai, né? E aí ele falou assim, olha, minha filha, você precisa fazer essas provas quando você muda pro, né, do colégio, tal, você precisa fazer essas provas, o papai não tá mais conseguindo pagar. Então, assim, se você não ajuda conseguir, né, você ajuda a gente, né? Ajuda a gente aí. E eu fui fazer, mas eu me lembro que eu também fui fazer meio assim, tipo... será? Ai, não é bem isso que eu queria. Eu amava a minha escola, conhecia todo mundo, tinha crescido ali e tal, não sei o quê. Aquela parada da mudança, né? Sair da zona de conforto. Não, todas as vezes minhas foram assim. Assim, ó, que a responsa tá contigo aí agora. Eu ficava assim, eu me lembro que meu pai endossa assim pra eu estudar, não sei o quê, e eu meio tipo, não tô querendo. Mas enfim, fiz as provas, obviamente, porque eu não tinha nem alternativa de não fazer. Fiz as provas e acabei passando no Pedro II, que foi uma mudança, assim... já foi a primeira mudança, assim, incrível, assim, porque eu percebi que hoje, né, olhando para trás, eu tinha uma visão realmente muito restrita de mundo. Muito, 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 muito. Eu acho que é isso que eu acho que hoje a comunicação ajuda, né? O celular, o computador ajuda pra gente expandir essa visão de mundo e principalmente, não só expandir, né? Vocês estavam falando, né? Fui pra França, fui para outros países. E expansão de mundo não é só isso, né? Também é viajar, mas você vê que você pode outras coisas que não só aquele seu mundinho. Eu costumo falar que o mundo é pequeno, o mundo não é grande, né? É isso que é exatamente isso aí. A gente quer furar a bolha da galera da comunidade, furar a bolha, galera, ó, tem vida fora daqui. E tem gente que acho que pode não acreditar que é possível. Fala, é possível. É possível, assim, você... Eu sei que não é fácil, não tô querendo dizer que é fácil, que a gente não vai encontrar obstáculos, mas talvez comece com acreditar que você vai conseguir ir um pouco além daquilo ali, sabe? E isso foi isso que aconteceu comigo. Acho que quando eu fui para o Pedro II, eu vi um outro mundo, assim, com pessoas, sei lá, diferentes, com vivências diferentes, né? Um colégio enorme. Eu estudava num colégio pequeno, no meio de bairro. Eu fui para um colégio gigantesco. E nessa época meu pai ficou desempregado, para fazer o combo, né? A sorte que eu consegui passar lá. Tu achou que ia ser facinho, né? Tu achou que não ia acontecer mais nada. Nada, tá bom. Ele ainda ficou desempregado e também numa idade mais avançada, tá? Então eu só consegui um emprego em Cabo Frio. E aí ficou um pouco aquele dilema, mas aí eu acabei indo morar com a minha avó morava no Jacaré, e meus pais foram para Cabo Frio por conta desse emprego. Eu não fui uma adolescente, por isso que eu tenho um pouco de, assim, né, pouco de apreço ali, porque eu não fui essa adolescente, assim, super, tranquilo. Durou um mês eu ficar com a minha avó, entendeu? Porque... A gente é adolescente, a gente faz umas escolhas, a gente pensa hoje em dia mais... Exatamente, entendeu? Porque eu fiz isso, né? Um mês eu fiquei com a minha avó, não estava dando certo, porque minha avó não tinha a mesma, né, a mesma coisa igual aos meus pais, né? E meu pai acabou voltando, meus pais acabaram voltando. Olha o que aconteceu, né? Acabaram voltando, meu pai encontrou um outro emprego por aqui, porque não estava dando certo eu morar só com a minha avó. Mas enfim, eu continuei no Pedro II, e aí nesse meio do caminho, meu pai de novo, meu pai com estudo era muito meu pai, assim. Nossa, ele falou assim, não, agora chegou o momento de você fazer um ensino técnico. Eu falei, você não paga nem mais meu colégio. Calma aí, pai. Peraí, por que eu preciso mudar? Eu amava o Pedro II, assim, né? Quem é do Pedro II, assim, ama o colégio. Depois que nós crescemos, a gente, caraca, mano. Não, hoje, não, total. Que ele fez muito comigo. Isso, muito isso, muito. E aí eu amava o Pedro II, né, assim, porque tem toda uma coisa do colégio, assim, né? Então eu fiz teatro, eu era do coisa de handball, do time de handball, enfim, amava aquele colégio, minha vida era lá. E aí ele veio com essa ideia, tipo, nossa, tem que fazer um técnico. Eu, pra quê? Ele, não, porque é importante, porque você precisa ter logo uma profissão, não sei o quê. Eu falei, cara, você não tá nem pagando o meu colégio, por que eu preciso fazer um técnico? E enfim, mas daquela história, não tem que fazer, eu vou fazer a prova. Também super contrariada, mas fiz a prova. Então, passei, foi igual ao Pedro II, porque nas duas eu passei reclassificada, tá? Então, tipo assim, tinha saído a primeira listagem, não passei. Aí todo mundo já se virando para alguma coisa, e na reclassificação que eu passei, foi as duas vezes, foi assim, tanto no Pedro II quanto na Federal de Química.
E aí, quando não passei, eu não tava tão assim, porque, né, Queria não mesmo, tinha. né? Nem queria. Só que deu aquele negocinho, tipo assim, caraca, poxa, não passei, né? Tá bom, né? Pô, chato, acho que eu vou tentar de novo só pra mostrar que eu consigo passar. Mas aí o que eu passei reclassificado, bateu um pouquinho, mas aí eu passei reclassificado e eu tinha um primo que já estudava lá. E ele falou, e eu tinha que decidir muito rápido. Como foi reclassificação, a escola ligou e fui eu que atendi por acaso. Pra falar com a Natasha, ela mesmo. Porque olha só, surgiu uma vaga, porque teve desistência, e na classificação a próxima é você. Só que você tem que decidir até amanhã. Uau. E eu falei assim, pô, vou decidir minha vida. Pra mim aquilo era minha vida, né? Uau. Até amanhã. E aí eu falei com esse meu primo, que ele falou assim, vai. Já tá com a roupa de ir? Não era nem, mas já tá, porque vai. Porque aí ele começou a contar 1000 coisas sobre a escola, não sei o que, enfim, ele me convenceu mesmo, assim, de que era a melhor decisão. E acabei indo, e foi realmente uma decisão maravilhosa, porque é uma escola que, primeiro eu cheguei lá, não tinha uniforme, para segundo você tinha que ir impecável com o uniforme, né? Tinha que ter o símbolo, chegou lá, não tem uniforme, você tinha um jaleco, um jaleco que você tinha, e você ia com roupa comum. Eu já falei assim, como assim? Não tinha inspetor, no segundo você tinha inspetor pra tudo. Eu falei, mas não tem inspetor? Não, se não quiser assistir a aula, o problema é seu. Porque também você que não vai passar. É mais ou menos isso. Só faz quem quer. Exatamente. Só faz quem quer. Você tá aqui porque você quer, né? Você tá aqui porque você quer. Se você não quiser assistir a aula, tudo bem. Só que é isso, assim, dificilmente você vai passar, porque realmente era muito difícil, assim, muito difícil a escola. Mas me deu também, de novo, essa mudança, assim, de perspectiva, de mundo mesmo, assim. Eu comecei a pensar... começa a ver, né? Caraca, não... Aí começa a abrir, aquele negócio, né? Começa a abrir a mente. Você foi para esse segundo, daqui a pouco foi para esse. A mente começou a abrir, começou a ver lugares diferentes. E era pesquisa, né? Porque, assim, o curso que eu fui fazer foi de biotecnologia. Então, era pesquisa. Então, era uma coisa, assim, muito diferente, assim. Aí, eu consegui um estágio na Fiocruz, então também amava. Aí, tudo eu vou amando depois, né? Vai no começo mesmo, mas depois vai amando o negócio. E aí, eu fiz Federal de Química, me formei lá, tive um tempo na Fiocruz também. Só que também, de novo, teve um outro episódio que me marcou, que eu tive um pesquisador... temos. Tive um pesquisador que era muito próximo ali, assim, do nosso trabalho, assim, que eles super trabalhavam junto com a gente, assim, por mais que a gente fosse estagiário, eles traziam a gente e jogava muito junto, assim. Inclusive, as primeiras viagens que eu fiz foi pela Fiocruz, assim, a gente submetia trabalho era aceito e você conseguia ir mesmo como estagiário. E aí, por isso que teve essa ampliação, assim, de perspectiva também. Nossa, eu posso viajar. Olha que maneiro, né? Assim. E aí, esse pesquisador, ele teve um período que a bolsa dele foi cancelada. Ele era, assim, o cara do laboratório. Eu falei, como assim? Bolsa cancelada. E ele disponibilizava atenção para estar ajudando vocês. Total. Não só você, como ele os era outros fantástico. alunos. Ele tinha 50 mil papers, ele era PhD, o cara, ele era foda, entendeu? Então, e aí, de repente, o cara tem a bolsa cancelada e fica 2 meses sem bolsa. Eu falei, gente, não dá não. Isso não é pra mim, não, porque eu não vou conseguir. Imagina, eu tô aqui contando cada real, de repente acontece alguma coisa e tem uma mudança dessa, eu falei, cara, eu vou ter que mudar. E aí eu fui, na época fiz teste vocacional, deu lá psicologia e... de novo, com o empurrãozinho do meu pai, eu falei assim, você podia fazer alguma coisa em RH, né? O pai tava sempre lá. Olha o pai aí. Seu Geraldo. Seu Geraldo era sinistro, meu irmão. Esse aí. Ele era, de novo, com o empurrãozinho, assim, irmão. por que você não faz RH, né? Pode ser uma coisa interessante. Enfim, aí fiz. Passei para a UERJ, também morrendo de medo, lembro muito desse dia, porque eu fiz primeiro, assim que eu saí da Federal de Química. Achei que só eu era lutador aqui na mesa. Calada? Caraca, é muita luta, brother. Pô, mas eu te falar uma partezinha aqui, aí vai começar o pior, na verdade, mas eu fiz, assim que eu saí da Federal de Química, eu fiz vestibular e não passei, então já foi assim, meu Deus, e não teve reclassificação, né? Eu não passei mesmo, eu fiquei assim, que eu vou fazer? Vou de novo. É isso. Mas eu tava o quê? Morrendo de medo. Eu falei assim, gente, imagina. Né? Ansiedade. Nossa, eu me lembro de eu sentada olhando assim um resultado
da prova, e eu, assim, nossa, um alívio por ter passado, mas foi um ano de estudo mesmo ali. E eu sabia, assim, que provavelmente seria meu último ano, assim, que se eu não passasse naquele ano, eu ia ter que trabalhar, ia ter que fazer alguma outra coisa, não ia poder ficar naquela... Eu fazia estágio, não ganhava... era uma bolsa, era uma bolsa de estágio. A gente tem muita escolha, né? Era uma bolsa de estágio, não era uma bolsa, né, com salário. Era uma bolsa de estágio. Aquela parada de só um minuto, acho. Quando eu tava na escola também e tal, né? Nem merda. Aí, não é não. Nem merda. Não, foi as escolhas erradas que eu fiz. Eu tava na escola e eu já treinava. Só que, cara, eu morava no morro, não tinha dinheiro e tal. Eu era adolescente, tava com meus 16 anos, assim. Com 15, 16. Já aí cheio de caraca, problema. e agora? Pô, meu irmão. Caraca, eu arrumei emprego. O que eu vou fazer agora? Eu vou estudar e trabalhar, vou trabalhar e lutar, ou eu vou estudar e lutar? Não. E eu vou ficar rico com luta. Eu vou treinar e vou trabalhar. E larguei a escola. Cara, que merda que eu fiz na minha vida, cara. Nossa, as escolhas ruins de quando a gente é adolescente, né? Voltei, estudo, hoje eu faço faculdade também. Não foi merda, foi uma boa escolha que você fez. Eu pensei em escolher até o tempo, né? Hoje eu tô fazendo... É uma escolha, são escolhas. Hoje eu tô na faculdade, né? Mas, pô, a gente para pra pensar... Já aprendeu a ler, pelo menos? Mas quando eu falo do estágio, porque a bolsa lá não era essas bolsas que a gente tem hoje, como aqui, sabe? Não, era, sei lá, R$500, entendeu? Então, era Isso era o quê? pouco. Nessa época era 500 prata? Na Fiocruz era. Mas não, antigamente eu era era boa, soldado, eu era soldado em 2005. Não, fazia maior diferença. Fazia maior diferença, não, fazia maior diferença, mas não era uma coisa que eu ia me sustentar, não, assim, né? Tipo, caraca, não tinha como. Mano, 190 não pagava o meu curso, soldado. eu fiz um curso preparatório nessa época, eu não pagava o meu curso, né? Sim, então, o pai ainda tinha que ajudar no curso ali. De novo. Tava lá. E aí o combinado, ele pagava o curso e eu me mantinha, assim, não tinha que pedir dinheiro pra ele, sim, sabe? Tipo, justo. Na divisão lá que a gente fez. E aí, beleza, passei, fiz o ERGS, e aí, né, sou psicóloga. Só que no primeiro ano, final do primeiro ano da minha faculdade, meu pai veio a falecer. Não. E aí, isso foi realmente, acho que foi a primeira prova, assim, sei lá, de vida, assim, que eu tive. Acho que foi muito forte isso. Não adianta, mesmo estudando psicologia, não adianta. Não, isso. Primeiro ano. Sabe, e assim, primeiro isso tudo que eu tô falando pra vocês que ele era na minha vida, né? Foi um acidente de carro, então a gente não estava realmente esperando. E ele que mantinha a família. Então, assim, foi um baque, assim, na família muito forte. Muito, muito, muito forte. Da minha mãe, da minha avó, que perdeu um filho. Minha avó era viva nessa época. Radical tomou conta da casa. Foi bem difícil essa virada, né? Mas é isso, assim, a gente tem pessoas... Ou seja, você teve várias chances de desistir, muitas mas não ajudas, desistiu, assim, né? muitas ajudas mesmo. Desde do pessoal da faculdade, dos professores, porque foi bem no final do ano, uma época de prova. Então, eu poderia ter repetido ali o período. E os professores entenderam, então deram prova em outro dia, cada um fez um arranjo das provas que eu perdi. Os meus amigos da faculdade, amigos que eu tenho até hoje, que são maravilhosos, minha família, enfim, vários amigos do meu pai, teve amigos do meu pai que ajudaram a gente. A gente pede ajuda de Deus. Muitas pessoas. Muitas vezes a gente ora, pede ajuda de Deus e tal, e fica esperando Deus descer para ajudar a gente. Mas Deus não vai descer, Deus manda pessoas ajudar a gente. Né? Vai ali que você vai encontrar a pessoa que você precisa, irmão. Vai ali que a pessoa que você precisa é muito bacana, as pessoas. E que eu ia falar dessa luta, que eu falei que é pior, que nessa época, e aí assim, meu pai que mantinha a casa, né? Então, e a gente teve, como foi um acidente de carro, a gente demorou muito para conseguir ter a pensão dele. Porque tinha... nem sei se está assim hoje, mas naquela época acabou demorando. A gente levou quase um ano para conseguir a pensão. Não está diferente ainda, não. Fica tranquilo. Acho que está até demorando até mais. Daqui tá 8 meses vai receber. Eu estou 9 meses aí, caí, quase fui pro espaço. Estou aí na luta com o INSS.
Mas deixa isso pra lá, vamos falar de coisas boas. Foi bem difícil também esse período. Acredito. E aí eu comecei a trabalhar como estagiária também, eu peguei um outro estágio, Sim. que era, nessa época você tinha um programa chamado Delegacia Legal, que era psicólogos que podiam, psicólogos, assistente social, tinha mais algum outro curso, que você podia fazer esse primeiro atendimento à população nas delegacias. E aí eu fui fazer, eu dormia dia sim, dia não, porque eu pegava o plantão na polícia de madrugada e fazia o meu trabalho durante o dia, estágio, para não perder o estágio que era dentro da minha área de fato. Então eu literalmente dormia dia sim, dia não, porque assim, a gente já não tinha mais grana, não tinha mais de onde tirar dinheiro, enquanto não saía a pensão dele e tal. E mesmo depois que saiu, como a gente ainda demorou, ficou esse tempo todo, a gente estava cheio de dívida. Então foi o que deu para dar uma respirada ali. Mas era isso, eu dormia dia sim, dia não. No canudinho. É a luta, né, cara? Nossa, esse período foi. Esse período, e eu acho que esse período também foi um período também desafiador, porque eu tava muito tensa, né? De certa forma, assim, muito tensa. Então eu também fui me transformando como pessoa. Então, com certeza a Natasha daquela época, que era uma Natasha muito aguerrida, muito ferro e fogo, muito, sabe? Eu, com o tempo, não foi, né, de uma hora para outra, consegui transformar um pouco isso, que eu também acho importante a gente olhar para isso, assim, porque às vezes as coisas acontecem com a gente, isso faz com que a gente fique tão duro, tão, né, Nossa. Não digo que todo mundo é assim, tá? Mas assim, isso foi o que aconteceu comigo. Eu tava muito numa dureza que coração, né, fica muito doendo, fechado, tudo. Então, assim, e isso interfere nas suas amizades, interfere no seu trabalho. Você fica mais seletivo, automaticamente. Não só seletivo, mas eu era muito dura com as coisas, assim, sabe? Porque como pra mim tava sendo duro, era duro com tudo. Vou retribuir. Sabe? Por isso que hoje eu sou mais soft, mas eu acho que é uma coisa mesmo de pra gente cuidar, sabe? Não é porque às vezes aconteceram coisas com a gente e que não dá pra gente tentar entender os motivos disso, mas aconteceram. E a gente, né, tentar fazer alguma coisa com isso. Mas olhar assim, como é que eu tô hoje, sabe? Assim, será que eu tô, talvez, colocando tudo isso que aconteceu pra fora de uma forma que vai só me dificultar. Né? Exatamente. Autoconhecimento. É você se conhecer, é você trabalhar a sua saúde mental. Só depois, bem depois, mesmo sendo psicóloga, que eu fui realmente me engajar numa terapia. Isso foi muito bom para mim, muito bom. Para eu poder, de fato, sabe, lidar com tudo aquilo, com o que aconteceu. Então, de várias injustiças que eu, na minha cabeça, tava... E que poderiam ser, né? Eram realidade. Sim, com certeza. Para mim, eram realidade, mas que... Eu vi num desses comentários outro dia que é assim, que era sobre o perdão. Que o perdoar parece que você tá querendo que você aceita tudo o que aconteceu. E aí eu acho que eu achei interessante que assim, cara, se você perdoa, porque independente de você perdoar ou não, a outra pessoa vai continuar do mesmo jeito. Sim, exatamente. Não vai acontecer nada com ela, o que acontece com você. O perdão não é então pra eu penso pessoa, muito, não só pelo perdão, mas pensar assim, cara, tem coisas que se eu mantiver dessa forma, só vai estar afetando a mim mesmo. Então a dureza afetava... me prejudicava muito mais do que... Comigo? Dois psicólogos aí conversando. Aí, consulta aí, tá de graça. Pra mim, aproveita. Vou embora, vou deixar só vocês aqui. Tá só pedradão, Vou meter o pé, filho. Caraca, mano. Não, mas tá respingando aqui também, tô quietinho, mas... Porque eu acho que às vezes a gente precisa, de fato, fazer esse olhar pra si, e eu sei que não é fácil, eu sei que não tô querendo, sei lá, minimizar qualquer situação que as pessoas estejam passando. Mas o que conseguir ter esse olhar pra si, tem vários... hoje em dia, tem muitos locais que, por exemplo, oferecem terapia gratuitamente, tem espaços para você tentar trazer um pouco das questões que estão te afligindo. É uma barreira que eu preciso Sim. realmente quebrar sobre tratamento, sabe? Já tentei.
Eu tenho esses meus problemas. Continua tentando, chefe. Não, e assim, quando que eu falei que foi só mais pra frente, antes de eu achar uma psicóloga que realmente eu engajei e que me ajudou nesse período todo, sei lá, eu acho que eu passei por umas 4 a 5, tá? Porque era isso, assim, nem tudo, né? Assim, você tem que se identificar também. E às vezes... Minha esposa pede pra caramba, o cara faz terapia. Eu falei, cara, não dá, eu vou, tá, eu fico olhando pra moça. Não, mas tem que falar, eu não consigo falar. Mas tem vários tipos de terapia, então o que eu aconselho é tentar, sabe? Mas também eu acho que tem que ser uma coisa que a pessoa queira, tá? Não acho que... não quero fazer essa... todo mundo... Eu acho importante, né, mas eu acho que cada um também tem que entender o momento para si. Foi essencial para você. Para mim foi, bem importante. Bem importante. Realmente seria algo importante para mim também, porque eu tive um episódio de depressão gigante, que eu precisando morrer e tal. Isso é espiritual, chefe. Eu consegui. Não é? Lembra não que eu tava indo na igreja direto, procurando, achando? Não é, cara. Eu fui descobrir o que eu tinha quando eu comecei a ler. Sim. Aí foi onde eu comecei a ter interesse por ler, por achar meu problema. Eu comecei a ler, comecei a achar, tipo, opa, eu tô assistindo isso aqui. Uhum. E às vezes faz uma diferença. E eu também tinha umas coisas assim, por exemplo, eu tinha, mas anteriormente a isso, assim, eu tinha assim, eu não preciso ir, por exemplo, num psiquiatra. Eu pensava isso, já faço minha terapia, não sei o que, não. Quando meu marido morreu, em 2019, eu falei, cara, não tem como. Tipo assim, eu não vou conseguir sair do... Foi depois do meu pai e da minha mãe, né? Mano, tá brincando? 2019 foi, né? Ainda veio eu falei, cara, depois. Tipo isso, Caralho, tipo isso mesmo. Deus, me tira desse mundo, aquele caixote que tipo isso. Tu vê, acaba tu dá uma cambalhota, tu vê, tá o teu dedão aqui. E eu falei, cara, não tem como eu passar por isso se não ter um apoio ainda maior, sabe? Caraca, e aí eu fui pra terapia, fui psiquiatra, porque falei, cara, eu preciso de um apoio maior. E também, de novo, sabe? Várias pessoas, assim, eu falo que, mesmo com tudo o que aconteceu, eu me sinto uma pessoa abençoada, de verdade. Deus te honra, então, assim, depois disso, você ainda mas você conseguiu... precisa procurar os seus caminhos também, sabe? Assim, e eu acho que essas coisas me ajudaram bastante. E acho que se as pessoas, se tiver alguém que esteja precisando, para procurar, para tentar dar esse espaço, porque às vezes é uma coisa que vai te ajudar a sair de uma inércia, a dar o primeiro passo de fato, sabe? Então, você tem algum lugar que tenha terapia assim para uma pessoa tipo que está assistindo a gente agora, cara, que eu acho a maioria das faculdades, se a gente pegar o UERJ, o FRJ, a maioria das faculdades, elas têm um aqui serviço... para falar assim, direto, tem aqui. Já tá fala direto com ela. Elas têm um serviço, eu posso até ver depois outras dicas, mas a maioria das faculdades tem um serviço de psicologia aplicada, que a gente chama, que é um SPA. E nesse serviço, na maioria das vezes, ele é totalmente gratuito, né? Você tem que, às vezes, depende de cada faculdade, mas algumas você tem que comprovar renda, alguma coisa assim. Mas já é coisa, então... a maioria das faculdades de psicologia vai ter ali um serviço desse gratuito. E vale super a pena, porque tem supervisão, são os alunos, mas os alunos são supervisionados pelos professores, sim. Tem uma equipe ali para dar suporte, né? Então, é uma forma de você começar a se entender que precisa, que você... Então, galera, tá precisando de ajuda? Vai atrás. Pede ajuda. Não guarda não, que dá ruim. E voltando aqui na parte que você falou da leitura, que te ajudou muito a sair dos problemas, né? E realmente a leitura, as palavras, algumas frases que você lê ali, você toma... Parece que elas vão pra tua cara assim, ó, blá, blá. Não, fica, aquele negócio. Era isso que eu precisava ler, tá ligado? Era isso que eu precisava. Então esse é o caminho. E muitas afirmações do nosso estilo de vida e dos nossos pensamentos, que a gente acaba lendo em diversos livros, né? E em vários cortes também no Instagram. E leitura ajuda muito, nossa, né? Assim, leitura, se você lê, você compreende melhor as coisas, você sabe se expressar melhor. Sim. O que eu falo, assim, para quem muito, e para quem não curte muito pegar um livro para ler,
Cara, vai tentando também. É a mesma coisa. Audiolivro. Audiobook. E tem você encontrar. Antigamente eu tinha um pouco isso. Hoje em dia eu não sou mais assim, não. Tipo assim, eu tinha aquela coisa assim: se eu peguei um livro, comecei a ler, eu tenho que ir com ele até o final. Mesmo que eu não esteja gostando. Mas não. Eu ainda sou gente do papel. Eu gosto também, do livrinho do papel. Eu também. Se eu pego um livro e não tô curtindo, eu troco. E aí, daqui a pouco. É isso aí, volta para aquele lado. Entendeu? E aí, às vezes, eu acho outros tipos de leitura. Já diversifiquei muito os tipos de leitura. Você pode, no dia, não tá no espírito para ler aquele livro ali, mas espera aí, nos outros vai ser mais cabível para sua mente. E às vezes tem a forma, né? Isso Se você vai gostar de, sei lá, de uma ficção, se você vai gostar de um livro mais técnico. Enfim, tem tanto tipo de livro, tem tantas coisas diferentes, que é testar aquilo que vai te engajar mais. Hoje eu sei aqueles que me engajam mais. Sim. Né? E também não tenho mais esse apego. Tipo, se eu não gostei, eu pego e troco. É isso aí. Natasha, pegando o gancho aqui, psicóloga e coach. Pegando esse gancho, o que você pode falar para a galera da favela para a gente lutar contra essa doença mental ou fortalecer a saúde mental da gente, para a gente conseguir sair de lá e conseguir realmente realizar nossos sonhos? Qual é a dica que você tem para dar pra gente? E você é um exemplo vivo. Eu acho que a gente precisa muito acreditar em si mesmo, que não é também assim trivial, né? Mas porque às vezes a gente precisa, talvez não tenha uma família que te ajudou, não tem alguém que te ajude, e lá no fundo a gente acaba duvidando, né? Assim, não, isso não é pra mim, ou eu não vou conseguir. Tentar de fato olhar e falar, cara, você pode, você realmente pode e consegue. O que eu acho que acontece é que a gente tem que também descobrir naquilo que a gente é bom. Com certeza. Né? Às vezes a gente não tem, por estar mais fechado, às vezes a gente não consegue ver tudo aquilo que eu poderia fazer, tudo aquilo que eu poderia ter, de fato, ser melhor naquilo ali. Então, eu acho que é acreditar que é possível, acreditar que todos nós temos, sim, a possibilidade de subir crescimento, passar por essas barreiras. Sei que não é fácil, sei que tem muitas outras questões. Muitas vezes a gente vai receber muitos nãos. Muitas vezes a gente não vai compreender o porque não as é coisas... certo, né? O não é certíssimo. Provavelmente não vamos compreender porque as coisas estão acontecendo, mas procurar essa fagulha, procurar essa energia extra para acreditar em si mesmo, acreditar que você vai poder... a gente está batalhando para que essa porta ela não seja uma porta tão restritiva. Hoje eu batalho muito para isso, assim, para que a porta, para que que a gente consiga ter condições melhores e iguais. Mas ainda não é assim. Sim, ainda muita luta. Não estamos todos nas mesmas condições, infelizmente. Então, o que a gente pode fazer é ir tentar buscando, né, quais são as outras portas. Sim, então, eu acho que é acreditar em si, acreditar que você pode abrir aquela porta, procurar ver no que você vai, de fato... curtir de fazer, de se engajar, se encontrar, né? Se encontrar, tentar. Sim. Tudo que eu tô falando aqui não é tão trivial, sabe? Mas de você procurar fazer esse exercício, de que confiar em si mesmo, confiar que você vai conseguir... Cair pra dentro do problema, irmão. Buscar isso, assim, com todas as suas forças, mesmo naqueles momentos mais difíceis. E buscar qual é esse caminho, que não vai ser linear, tá? Sim. Então, assim, contei aqui minha história, olha quantas idas e vindas. Sim. E como diferente. Mas hoje eu olho o quanto que cada coisa fez sentido. Te fortaleceu. Fez muito, sim. Fortaleceu, fez sentido. Eu ter feito, por exemplo, Federal de Química, que é uma escola mais técnica, me fez... ser mais tranquila em relação a isso hoje no papel que eu tô, por exemplo. Então, não tenho problema com... se eu tenho que fazer um orçamento, uma análise... Eu não tenho problema com isso, porque essa formação me trouxe um pouco dessa segurança, né? Então, eu acho que é a gente, de fato, procurar saber que não vai ser linear, que às vezes a gente vai andar pro lado, às vezes vai até dar um passinho para trás. Não é linear, não existe essa coisa assim, eu tô aqui, tem que só... Não, a vida não é assim. A vida não é um morango, né? A vida não é assim. Então, entender que
não necessariamente vai ser linear, procurar aquilo que de fato vai te engajar, acreditar que você pode, acreditar que é possível, acreditar que realmente você vai pegar isso e vai conseguir sair do outro lado. A gente vê N exemplos, tem muitos exemplos de pessoas que às vezes receberam não. Uma hora vem o sim. Ela começa a nadar de braçada. É isso aí. E às vezes não vai ser justo mesmo, infelizmente ainda temos, né, muitas diferenças, muitas desigualdades. Então, estamos lutando também quando, né, passar essa porta, ajuda a trazer outros, tenta manter a porta aberta. Né? Tenta manter a porta aberta. É isso aí. Porque sei que ainda não estamos em condições iguais, mas precisamos nos manter em movimento. Sim. Nos manter ali para poder também galgar outros espaços, outros passos. Maravilha. Gente, vocês viram aí, né? Muito bom. Vocês viram aí, né? Quantas caídas e quantas levantadas. Quantas mas aquele impulso para continuar. Nós tivemos aqui hoje com a Natasha, uma mulher super empoderada. Um papo maravilhoso, produtivo, enriquecedor demais. Pessoa que venceu, que também... Não para de vencer. E ainda estou nesse caminho, não cheguei lá ainda. Já acorda vencendo. Mas já tá nadando de braçada? Olha, eu me sinto mais confortável no espaço que eu estou. Mas com certeza, de vez em quando também quero mais. Também de vez em quando bate aquela insegurança e a gente procura aquelas pessoas que vão te dar a mão e vão te ajudar a ver que você está no caminho certo e que você vai conseguir. Só vai. Então é isso. Pô, muito bom. Obrigado por ter faz conversado quem quer, meu irmão. Faz quem quer. E faz porque quis e quer até hoje, tá vendo aí? Continua fazendo. Sem parar. O papo é esse, o papo maravilhoso. E o papo é reto. O papo é reto, sem mimimi, sem frescura. A vida não é um morango. E não existe almoço grátis. Exatamente. Muito obrigado, Natasha. Obrigada, por esse seu tempo valiosíssimo, pelas dicas. E Deus abençoe você e sua família. Com certeza. Nos abençoe. Seguimos. Obrigado. Muito obrigado, Globotech. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Luiz, Jorge, Chefe Magro. Papo faz quem quer. Muito obrigado. Globotech, chefe. Isso aí, obrigado. Obrigado, Natasha. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Até breve.